Fala pessoal, tudo bom? Vou estar fazendo com vocês agora a correção do simulado 2, tá? Então a gente vai estar começando agora pela questão 95. E aí a questão diz o seguinte: é sobre plurais, né, dos nouns. E aí ela diz assim: mark the alternative that represents the plural of the nouns below. Então ela está pedindo para você marcar a alternativa que representa o plural dos nomes abaixo. Então a gente tem aqui wolf, person, potato e brother. E aí a primeira palavra aqui significa lobo, né? Wolf, lobo. Person, pessoas. Potato, batata. Brother, irmão. E aí, pessoal, a gente tem algumas regras para a formação do plural dos nouns, né? Como a gente já viu nas aulas, vocês já estão bem cientes. E aí, para cada tipo de palavra, para cada terminação de letras, a gente tem uma formação do plural dessas palavras. E também existem as palavras que têm as suas exceções e que não são formadas pelas regras, elas possuem a exceção. Então, a gente vai observar cada uma dessas palavras aqui. E aí a gente tem, primeiro, o wolf. Né? O wolf, como já disse, são lobo, né? E aí, quando a gente tem, como a gente já tem a terminação de wolf em L e F, quando a gente vai formar o plural dessa palavra, sempre essas palavras que são terminadas em F, a gente, LF, a gente não vai colocar o S no final delas e nem adicionar ES. O que vai acontecer? A gente vai trocar o F e vai colocar VES no final. Então, sempre que tem essa formação de LF, a gente vai trocar, a gente tira o F e vai trocar por VES, tá? Então, essa é uma exceção. Então, sempre as palavras terminadas com LF, a gente vai trocar por VES. Tem um exemplo também, como por exemplo, self, né? SELF. Quando você vai falar, por exemplo, myself, você fala myself. Mas quando você coloca no exemplo yourselves, você vai falar de vocês, né? O plural de você, de vós, né? Ou então de nós, ourselves. Você não vai falar ourselves. A gente não fala só com S. Então a gente fala ourselves. Selves, VES. Então, sempre essas palavras que terminam com L e F, a gente vai colocar, vai trocar o final por VES, ok? Então, aqui, as opções que podem ser, a gente já viu que a letra A não pode só adicionar o S no final de wolves, então não vai ser o wolves. Então, pode ser letra B, wolves, tá correto. E pode ser letra C, wolves. Não pode ser letra D, e pode ser letra E, wolves, ok? E aí a gente tem agora person. Person é pessoa, uma pessoa. Mas não existe plural de person com só adição de S. Então não existe persons. Existe o plural de person, que é people. Então person é uma pessoa e people, várias pessoas. Então, não existe persons. Então, a letra A aqui, ó, persons não existe, persons não existe. People está correto e people aqui também está correto. E potato, potato ou potato é batata. Só que como termina aqui com consoante, a gente não vai colocar somente o S. A gente vai adicionar aqui ES, porque ela termina, ela termina com vogal, perdão, falei consoante. Como ela termina com vogal, a gente não vai colocar só aqui o AS, mais especificamente a vogal O. E aí a gente vai adicionar OES, então vai ser potatoes. Aqui, ó, então vai ser uma dessas aqui, potatoes. E
brother, a gente vai adicionar o S somente. Então, brothers. Não é brothers, aqui como esse daqui. Então, a letra que tem todas as alternativas corretas é wolves, people, potatoes e brothers, ok? Letra C é a alternativa correta, tá bom? Número 96. Analyze the sentence. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Do you have a brother? Você tem um irmão? Então, as perguntas aqui, as questões são: both sentences are in the present continuous. Então, vamos relembrar lá. Present continuous. O que é o present continuous? Qual é a estrutura do present continuous? Então, present continuous, a gente precisa ter o verbo to be, né? O verbo to be, I am, you are, he is, she is, we are. Então, a gente precisa ter a estrutura do verbo to be. E a gente precisa ter o main verb, né? O verbo principal, mais o ing. Então, essa é a estrutura. Então, vocês conseguem observar aqui que tem algum dessas sentences aqui que estão nessa forma. E aí tem uma pergunta aqui também. Both sentences are the simple present. O que é o simple present? Então, simple present é quando a gente tem somente o verbo no presente. O verbo que a gente não utiliza, o verbo to be aqui. A gente está falando aqui de um outro verbo. Então, have, a gente pode dizer que está utilizando um simple present, né? Both sentences are in the past simple. Então, past simple, passado simples, a gente utiliza o ed geralmente no final dos verbos, né? Letra D. The first sentence is in the present continuous and the second sentence is in the simple present. Então, a gente está dizendo aqui que a primeira sentença está no present continuous e a segunda está no simple present. E a letra E está dizendo que the first sentence is in the present, simple present, e the second is in the present continuous. Então, vamos observar essa aqui, olha. The first sentence. They are studying for the test. Então, they, aqui o pronome, o are, verbo to be, studying, aqui temos o main verb, verbo principal, e ing. Então, essa estrutura aqui é a estrutura do present continuous. E aqui, do you have a brother? Então, eu tenho aqui o do, que é o auxiliar para a gente fazer uma frase interrogativa, né? Uma question. E aí, eu tenho aqui um pronome, you, e eu tenho aqui um verbo principal, né? Have. E aqui eu tenho a continuação, né? Tem a complementação. Então, aqui eu tenho o verbo no presente, por causa da presença do do aqui e por causa da presença também do have. Então, no presente, os dois. Então, do you have a brother? Estou aqui utilizando o simple present. Então, a primeira está aqui no present continuous e a segunda no simple present. Então, aqui vai ser a letra D. The first sentence is in the present continuous, in the second sentence is in the simple present. Então, gabarito, letra D. Número 97. Mark the alternative that presents the past particle of the verbs below. Então, a gente quer aqui a forma do past particle. Então, a gente lembra lá que a gente estudou. Past particle, aquela parte, né? O particle desses verbos. Então, a forma do particle. Então, os verbos são call, break, go e know. Então, aqui não é o passado simples, né? Não é o simple past. Aqui é o past particle. E aí, a gente tem call. Qual é o past particle de call? A gente tem aqui o college, né? Que a gente coloca só no call, a gente só coloca o ed no final. Então, não é college, é college. Então, aqui o past particle de call é college, ok? E aí, aqui a gente vai ter
a parte do break. Então, qual seria aqui qual seria o past particle de break? Então, o break, a gente tem break é quebrar, né? Call é ligar, break é quebrar. Então, break, a gente tem aqui, o break é broke. Então, a gente tem broken para o passado simples e broke, quebrado. Né? Então, ligado e quebrado. Então, broke seria aqui o past particle de break, né? E o go é a forma presente. E a gente tem aqui, então como a gente tem aqui go, a gente tem no passado simples o went. E aí no past particle, o go ele vira gone, né? Então o call vira called, o break vira broken, que é o passado simples vira broke. E no passado past particle vira broken. O go vira went no passado simples e no past particle vira gone. E já o know, né, que é o verbo conhecer, ele vira knew no passado simples e no past particle ele vira known com o N no final. Então aqui o gabarito vai ser called, broken, gone e known. Então aqui é muito parecida aqui a pronúncia dos dois, broke e broken. Então aqui vai ser o gabarito, até é complicado a gente falar diferente, então aqui vai ser called, broken, gone e known, ok? Então letra D. Número 98. Complete the sentence with the correct option. I speak Arabic fluently when I was a child and we live in Morocco. Então, como é que seria o verbo aqui que poderia dizer que eu podia falar, né, fluentemente a língua árabe quando eu era uma criança e quando nós morávamos no Marrocos. Então, aqui a gente está falando sobre verbos modais, né, modal verbs, também que a gente já falou na aula. Então, a gente tem could, can, must, might e should. Então, vamos falar aqui de baixo para cima. O verbo should é um verbo modal e ele representa uma obrigação, né? You should do that. Eu estou dizendo que você deveria fazer isso, né? Então, eu acho que você deveria, porque é melhor você fazer isso, senão vai ser ruim para você, né? Como uma influência muito forte no que você deve, como a sua mãe dizendo que você tem que fazer, senão você pode apanhar, você pode sofrer alguma consequência, né? O might, ele significa, ele é o passado de may, e ele significa algo também assim que alguém está dizendo para você que você deve fazer, mas com menos intensidade sobre sobre o poder de decisão, né, com você. O must já seria uma palavra mais agressiva, assim, como uma obrigação. Seria assim uma palavra de proibido, né? Só que ao contrário, você deve fazer isso. You must go to home. Você tem que ir para casa, né? Então tá meio que te obrigando mesmo. Você tem que fazer aquilo. Como uma palavra de um policial. Você, se não obedecer, você está enrolado. O can, ele já é uma palavra que te indica uma possibilidade, você pode fazer isso, você tem, uma palavra que te indica, você tem a capacidade de fazer alguma coisa, você pode escolher fazer aquela coisa. E o could é o passado de can, que te indica a possibilidade no passado, você podia fazer aquilo, você poderia fazer aquilo se você tivesse escolhido outro caminho. Então aqui, a gente está falando que eu podia falar, poderia, né? Eu podia falar a língua árabe fluentemente quando eu era uma criança e eu vivia no Marrocos. Talvez agora eu não possa mais, porque eu não moro mais no Marrocos e porque eu não sou mais uma criança, eu desaprendi. Então aqui o can não se aplica, porque talvez eu não saiba mais, eu não sou mais uma criança. Não é o must, porque não é uma obrigação, ninguém está me obrigando a falar árabe agora. O might não é também, porque eu não tô sendo obrigada também, ninguém tá me dizendo. E o should, ninguém tá me dando um conselho, né, tipo, você deve falar. Então aqui seria
could. Então, aqui, letra A, could. E a última questão aqui tá dizendo assim, check the alternative that presents the tense of the sentence below. Então, a gente vai checar qual alternativa apresenta a tensão da sentença abaixo. Então, a sentença é, né, a frase é, Pamela went to Paris last year. Então, Pamela foi para Paris no ano passado. Então, a gente observa aqui a Pamela, que é o sujeito da frase, né, o pronome. Went é o verbo go no past, né, na forma passada aqui, que eu não vou falar ainda, né? Então, foi para Paris no ano passado, went. Então, essa forma aqui verbal, qual é a forma que está aqui? Past perfect, a gente já estudou isso. Past perfect, ele tem a presença de dois verbos ali, né? Então, ele precisa de um had, ele precisa de um have ou um has, né? Um had antes do verbo. Então, aqui não é esse past perfect, ele precisa utilizar uma outra construção verbal. Simple present, a gente está falando do presente simples. Se é presente, não pode ter nada no passado, né? Então, aqui é o verbo go no passado, ela foi. Então, se ela foi, não está no presente, não é present. Então, aqui não é simple present, porque esse verbo went é no passado, ela foi. Perfect present é bem parecido com past, aqui é past perfect. Então, aqui eu uso had na construção, aqui eu uso have ou has, né, dependendo da pessoa. Então, aqui também é uma construção para determinados tipos de situações, né? Situações que influenciam ainda o dia a dia. Então, não é o caso. Aqui está dizendo, ela só disse que ela foi para Paris no ano passado. Isso não influencia ainda o dia a dia. Essa informação não é tão relevante. Então, não é. E aqui diz que é o simple past. Então, o simple past, eu disse para vocês que o go, o passado de go é o went, né? Então, o simple past de go é o went. Então, aqui nesse caso é o simple past. Aqui é o passado. Ela falou que foi para Paris. Então, go, went. Go virou went, então é o simple past. E não é o past continuous porque não tem ing no final. Então, gabarito aqui, letra D, simple past. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada. Até a próxima.